From here on, daqui para frente. Desde sempre, o ser humano cria suas expectativas de um futuro melhor, baseado na paz e nas ações humanitárias efetivas. Já durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 44, autoridades da Grã-Bretanha, União Soviética, Estados Unidos e China se reuniram para tentar um acordo de paz nas conferências conhecidas como Dumbarton Oaks. Desde então, o sonho do advogado Paul Harris, ainda em 1905, de dar de si antes de pensar em si, tem ganho força e engajado pessoas ao redor do mundo, em lugares como Ásia, Estados Unidos, Caribe, África, Europa, Oriente Médio, América Central e países como Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico. Prestes a completar 75 anos em 2020, a busca por um mundo mais sadio, pacífico e sustentável é, sim, um desafio a ser alcançado. No Vamos Falar do Brasil de hoje, vamos saber como o espírito de voluntarismo e paz ligam o Rotary e a ONU, desde sempre e daqui para frente. Senhores internautas e telespectadores, o nosso programa Vamos Falar do Brasil recebe hoje uma figura linda do Rotary Internacional, Mário César Martins de Camargo. Muito obrigado pela sua presença. Vamos falar do nosso time hoje, tá certo, Mário? Estamos Fica à em vontade. casa. Isso aí, estamos em casa. O Mário César foi, por 4 anos, presidente da Fundação Rotária Internacional e agora preside o Rotary Internacional para a América Latina. América do Sul. Para a América do Sul. América do Sul. Quer dizer, Venezuela está fora, quem mais? Venezuela, Colômbia e Guiana estão fora da minha fora. jurisdição. Mas Estão os demais países são todos parte da minha gestão. Ô Mário, nós vamos fazer um programa de 1 hora para falar do nosso Rotary, que eu tenho orgulho de ser rotariano, né? Estou aqui com Hamilton Medeiros, que foi o nosso governador, e me condecorou com esse mimo que eu tenho aqui na lapela, meu padrinho Anarid Chicane, né? Minha presidente Edna Maria, eu estou em casa. Qual é a diferença da Fundação Rotária com o Rotary Internacional? Ótima pergunta, José Val. O Rotary, ele basicamente administra 1,2 milhão de voluntários no mundo todo, que estão espalhados em 192 países e regiões geográficas, muito semelhante à definição geográfica da ONU, e a Fundação Rotária é o braço humanitário do Rotary. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Então, são duas entidades. Nos Estados Unidos, hoje, elas têm o mesmo tratamento tributário de isenção total de impostos, mas que têm focos diferentes. O Rotary foca na sua população, em preservar os programas de Rotary. E a Fundação Rotária, os recursos dos rotarianos para investimento em programas humanitários. Senhores espectadores, é a única entidade de que eu participo com muita alegria é o Rotary. E o que me impressionou logo de cara foi a história dessa entidade, fundada em 1905, por Paul Harris. Portanto, antes da Primeira e antes da Segunda Guerra Mundial. E no meio da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra de nações, era a França contra a Alemanha, contra o Japão, contra a Rússia, contra a Inglaterra, portanto, entre nações, havia rotarianos em todas essas nações, né, mano? E no meio da guerra já se reuniam para formar uma entidade que evitasse uma terceira guerra. E é a única entidade que tem assento na ONU. É isso, mano? Exatamente. O Rotary, o nosso principal objetivo, se pudesse ser resumido numa palavra,
é paz. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris e 3 amigos se reuniram em Chicago, dando início ao companheirismo rotário. Mal sabiam naquele dia histórico que o Rotary cresceria a ponto de possuir quase 30 mil clubes em 163 países e que se tornaria uma grande força em nome do bem, semeando esperança nos corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. O Rotary procura o entendimento entre os povos, entre as nações, entre as culturas. Nós somos um cadinho cultural de presença global. A diversidade, a integridade, o serviço, o companheirismo e a liderança são os nossos 5 valores. Agora, paira sobre tudo isso a expectativa e a perspectiva da paz. Então, o Rotary sempre esteve ligado, Joseval, a iniciativas que promovessem a paz. Uma das quais você bem citou é a criação da ONU em 1945. Para você ter uma ideia, dos 800 delegados que se reuniram em São Francisco em outubro de 45 para fundar a ONU, 50 eram rotarianos, entre os quais ex-presidentes que se revezavam na cadeira para dar opiniões sobre a constituição da Carta da ONU. Mas não foi só essa a iniciativa de paz da qual o Rotary participou em seus 115 anos de história. 115 anos. Quando houve a Guerra do Chaco entre o Paraguai e a Bolívia, em 1935, o presidente do Rotary Club de Buenos Aires conclamou os presidentes dos Rotary Clubes de Bogotá e de Assunción a um encontro. Olha isso. O presidente da República do Paraguai, então, era rotariano. Olha isso. Mediados pelo Rotary Club de Buenos Aires, começaram conversações para promover a paz entre os 2 países. E acabou sendo assinado um tratado de paz, incitado, provocado por rotarianos dos 2 países. Quando houve a questão do canal de Beagle entre o Chile e a Argentina, mais recentemente, também houve uma força de rotarianos da paz dos 2 países tentando promover uma aproximação e um acordo que finalmente foi assinado. Então, a nossa origem, a nossa célula máter traz a paz como um dos genes. E, portanto, com aqueles 50 integrantes dos 800 que fundaram a ONU, nós ajudamos a construir a Declaração Universal de Direitos. Perfeitamente. Que nasceu lá na ONU em 48. Perfeitamente. Não é verdade? Exatamente. Isso é o Rotary Internacional. E eu quero trazer tudo do Rotary para os nossos telespectadores, até porque nós vamos chamar para que venham integrar esta entidade que tem por princípio o seguinte: dar de si sem pensar em si, ou antes de pensar em si. Agora vamos para a fundação. Por exemplo, nós rotarianos, ajudamos a liquidar a poliomielite no mundo. Gostaria que você falasse. A paralisia infantil, a terrível paralisia infantil. Acabou. Joseval, a única moléstia erradicada pelo ser humano até agora foi a varíola, né? O Rotary está desde 1985. Na realidade, esse desafio começou em 79 com uma vacinação nas Filipinas, porque Manila, então, concentrava 40% dos casos de pólio no Sudeste Asiático. E o Rotary, se apercebendo disso, fez uma ação concentrada de vacinação na periferia de Manila, para salvar as crianças dessa moléstia. Com essa experiência, em 1985, um médico mexicano, presidente do Rotary à época, chamado Carlos Canseco, muito amigo do Albert Sabin, colocou o Rotary no projeto da polio como projeto corporativo. Porque até então, Joseval, não existia nenhum projeto que unificasse todos os Rotary Clubes do mundo. Cada clube, cada um dos 36 mil clubes, na época havia menos, mas hoje são 36 mil, tem autonomia para desenvolver os seus próprios projetos voltados para as suas comunidades. Mas o Canseco inaugurou uma fase nova. Ele adotou um programa guarda-chuva, universal, que era o problema da erradicação da polio. Quando esse desafio foi lançado, havia 1.000 casos de poliomielite por dia no mundo. 350 mil casos por ano.
por ano. 350 mil casos por ano, 1.000 por dia. 1.000 por dia. Hoje, 35, 34 anos depois, esse ano, até hoje, nós contabilizamos 108 casos, que estão Em países determinados. restritos. O Brasil não, o Brasil está fora. O Brasil não tem caso de pólio desde 94, Mais de 30 anos. mais de 30 anos. Certo. Contagem regressiva para acabar com a polio. Falta só isso para acabar com a polio. Acabar com a polio, ou paralisia infantil, será uma das maiores conquistas da humanidade. Por isso, criamos uma campanha que atrai líderes, personalidades e gente de todos os rincões da Terra. Junte-se a nós e mude o mundo. Juntos, faremos história. Como você já deve saber, a poliomielite é uma doença altamente infecciosa e que afeta principalmente crianças menores de 5 anos de idade. O vírus da polio é geralmente contraído pela ingestão de água contaminada e ataca o sistema nervoso, podendo levar à paralisia. Embora não haja cura, a polio pode ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo Rotary e seus parceiros para imunizar até 2,5 bilhões de crianças ao redor do mundo. Agora, nós temos que continuar vacinando, Certo. né? Porque a necessidade de cobertura vacinal é superior a 95% para manter a polio longe. Uma pergunta que frequentemente me fazem é: quantos vocês investiram em polio? O Rotary investiu, com os seus parceiros, 17 bilhões de dólares, dos quais 2 bilhões saíram do bolso dos rotarianos e 15 bilhões através da nossa advocacia, fazendo gestão junto a órgãos como o governo americano, o governo do Japão, o governo da Alemanha. Consta que Bill Gates fez uma grande doação. O Bill Gates, só para o Rotary, só para a Fundação Rotária, ele doou, até outubro desse ano, 885 milhões de dólares. Isso tudo foi utilizado não apenas para polio, para combater a polio, imagino. Ou foi exclusivamente para a polio? Você, em alguns países, Joseval, você não consegue limitar o combate à polio, porque alguns países, por exemplo, da África, não têm infraestrutura de saúde. Coisa que no Brasil já existe, nós temos os postos de saúde, nós temos um sistema universal de saúde, o SUS, e alguns países não têm nem infraestrutura para transportar vacina. Nossa. Então o Rotary, por exemplo, tem que se unir à Unicef, a Organização Mundial de Saúde, à Fundação Bill e Melinda Gates e ao Centro de Controle de Doenças de Atlanta, que é o nosso braço técnico, é a maior instituição tecnológica de vacina do planeta, para montar uma infraestrutura de saúde local. Porque são regiões tribais, né? Muitas delas não têm qualquer tipo de assistência médica. Então o Rotary tem que montar essa infraestrutura para prover a polio, a vacinação da polio. E ao prover essa vacinação, obviamente também cuida de outras moléstias, né? No caso recente de vírus de ebola, que aconteceu no coração da África, por exemplo, a estrutura vacinal foi a mesma da polio. Nós temos no Brasil, tivemos esse ano, não sei se foi o doutor Nadir Zacarias que conduziu isso, médico do Sírio, um combate também à hepatite C. Como é que está sendo feito esse combate? Então, a hepatite é um dos nossos desafios também. É um programa que está se iniciando, já tem 3 ou 4 anos. Ele tem o meu apoio irrestrito como diretor, porque a hepatite é uma doença silenciosa, ela mata no silêncio, né? Muitas pessoas da nossa idade, 60, 70 anos, se descobrem com hepatite depois da aplicação do teste. E ela é uma doença que se transforma em cirrose hepática. Esses testes generalizados quando é da campanha, do tempo da campanha. Exatamente. Nós fazemos um programa não de vacinação, porque o tratamento da hepatite é obra do Ministério da Saúde. Sei. Mas nós identificamos os casos e encaminhamos à Secretaria de Saúde. Muita gente estaduais. não sabe que tinha doença. É uma doença silenciosa. Ela se transforma em cirrose hepática e não dá sinais. É. Então, se não for realizada uma detecção precoce, quando detectado, a pessoa normalmente já está a caminho da morte. Seu clube qual é? Meu clube é o Santo André, Santo André. aqui na região metropolitana de São Paulo. Qual é o campo de atuação de vocês lá nessa parte de saúde? Nós temos 4 projetos permanentes do meu clube, mas o mais antigo e o mais abrangente é a Casa da Esperança de Santo André. Ela foi fundada em 1954 com o objetivo de atender as crianças atingidas
pela poliomielite. Pela polio. Então, o clube foi visionário. 30 anos da adoção do programa pelo Rotary Mundial em nível corporativo, Sei. o meu clube já se preocupava Já com esse estava tema. lá. Hoje ela se desdobrou numa entidade bem mais abrangente e sofisticada. Para você ter uma ideia, Josival, esse ano passado foram 170 mil atendimentos com os médicos e agora com o recente convênio com a prefeitura da cidade, com a prefeitura de Santo André, ela está assumindo a área de exames radiológicos da cidade, o que deverá aumentar o nosso atendimento para 280 mil pacientes por ano. Hoje, a grande procura que se observa nos consultórios e ambulatórios médicos é em relação ao tratamento de dor. Seja ela uma dor que vem evoluindo de longo prazo, as dores crônicas, sejam as dores agudas. E a Casa da Esperança foi uma das pioneiras a constituir uma clínica de dor para tratamento desse tipo de patologia, sendo uma clínica que é composta por uma equipe multiprofissional, por fisiatras, ortopedistas, neurologistas e anestesistas, na abordagem multidisciplinar dessa dor. Além do diagnóstico, se faz também o tratamento de reabilitação. E na região do ABC paulista, ela foi a pioneira em instalação dessa clínica de dor e ela oferece tratamento desde o diagnóstico até a reabilitação física. É uma entidade autossustentável, eficaz e dirigida por rotarianos no conselho e administrada por profissionais. Vamos parar de falar de doença? Vamos mudar o assunto. Porque um dos orgulhos do Rotary que nós temos é a educação. Aham. Pouca gente sabe que o Colégio Rio Branco é rotariano. Gostaria que você falasse a respeito, mano. Então, o Colégio Rio Branco, que é administrado pela Fundação dos Rotarianos de São Paulo, Sei. né, foi de 1946, quer dizer, há mais de 7 décadas, presta serviços educacionais à comunidade de São Paulo, com excelência que todos conhecem, né? Sei. Nós temos vários egressos do Colégio Rio Branco famosos, né? O próprio Sei. governador João Dória, o Ayrton Senna, o Passou Galvão por- Bueno, Poxa vida. todos foram alunos do Colégio Rio Branco. E a Fundação, ela tem esse objetivo, ela é uma das maiores atividades educacionais do Rotary no mundo. É um orgulho para o Rotary no mundo Certo. ter uma instituição como essa aqui em São Paulo, voltada para a área da educação. Que, aliás, é uma das nossas áreas de foco, né? O Rotary tem algumas áreas de foco, a Fundação Rotária. A saúde é uma, a educação é outra, Sei. o desenvolvimento microeconômico, né? Nós temos também a prevenção e tratamento materno-infantil, nós temos a paz, em cima de todo esse universo. Essas são as áreas de foco da Fundação Rotária. E não é apenas o Colégio Rio Branco, já há faculdades do Rotary, né? Sim, Inclusive em São Paulo. sim, a própria Faculdade de Rio Branco, ela tem faculdades. Faculdade de Direito, o que mais? Sim, tem um currículo completo, né? Completo, Direito completo. e É na outras Lapa, áreas né? relacionadas Fica na a Lapa. ciências humanas. É. Fica na Lapa. E na Raposo, fica o que lá, o Colégio Rio Branco? Na Raposo é um outro braço do Colégio Rio Branco. Sei. A sede está em Higienópolis e existe uma filial ali perto da Granja Viana. Olha só. E tem ideia de quantos alunos tem? Isso é só para o pessoal que dirige lá. Mas eu acho que são mais de 3 mil alunos. É? São mais de 3 mil alunos que são educados anualmente pelo Colégio Rio Branco. Em faculdade que eu sei é faculdade de Direito, mas tem outras faculdades Aham. também lá. Não. Muito bem. Você, quando foi o curador da Fundação para a América durante 4 anos, o que você viu nessa América que te chamou a atenção? A necessidade de nós fazermos projetos humanitários. Eu me deparei com um quadro muito interessante. Havia, na época, 55 milhões de dólares depositados nos cofres da Fundação Rotária sem utilização. Ou seja, cada distrito arrecadava dinheiro, captava dinheiro, e esse dinheiro tem que voltar para a comunidade na forma de projetos depois de 3 anos. E os líderes do Rotary não estavam utilizando esse dinheiro de forma adequada. Só aqui no Brasil, para você ter uma ideia, Joseval, havia 4,5 milhões de dólares parados sem utilização para projetos humanitários.
Então, o meu grande desafio como curador foi, primeiro, conscientizar os rotarianos do Brasil, os 53 mil rotarianos do Brasil, de que havia dinheiro em caixa e que havia necessidade desse dinheiro ser utilizado para o propósito para o qual foi captado. Certo. Para projetos humanitários nas suas comunidades. A Fundação Rotária é um banco, ela não tem interesse em acumular dinheiro. Ela tem interesse em captar de um lado e investir do outro. Investir. E esse elo investidor não estava sendo cumprido. Então, meu principal desafio foi convencer os governadores e os rotarianos e presidentes de clube de que havia dinheiro disponível e que eles precisariam fazer esse dinheiro atingir o seu propósito, sanar os males da comunidade. Tem um outro trabalho lindo dessa entidade, senhores, que é um trabalho com os jovens. São os Rotarates e os Interacts. São milhares de jovens que cruzam o mundo levados pelo Rotary. Não é, Mário? É verdade. Nós temos basicamente 4 programas voltados para a juventude. Isso é pouco sabido, porque normalmente associa-se o Rotary à imagem de um clube masculino e de maior idade. Jacareca. E de uma certa idade. Na realidade, o Rotary tem vínculos com a juventude muito fortes. Eu mesmo, por exemplo, sou produto do intercâmbio de jovens. Não diga. Eu fui intercambista nos Estados Unidos em 74, 75, no longínquo ano de 74, 75. Nossa. E isso abriu a minha cabeça para o mundo. Quer dizer, abriu através de um programa do Rotary chamado Programa de Intercâmbio de Jovens. Todo ano, Joseval, cruzam os países 8 mil jovens nesse programa. From Russia. Holland. Brazil. The United States, America. Intercâmbio pelo Rotary, você fica em casa de família. Então, é o Rotary mesmo que arranja essas famílias pra você. Uma coisa muito legal que o Rotary tem é o blazer. Vou buscar pra vocês. Esse aqui é meu blazer. Cara, ele tá bem cheinho já. Mas a gente recebe esse blazer aqui, tipo, vazio, óbvio. E aí, cada país tem uma cor. O do Brasil é azul marinho. Isso aqui é azul marinho, tá? E aí, ele serve pra você ser identificado no aeroporto. Sempre que você viaja, tipo, na ida e na volta, você tem que usar esse blazer. E aí você coloca recordações no seu blazer. Aí nós temos o segundo programa chamado Rotaract, que pega jovens de 18 aos 30 anos. São 185 mil no mundo. Isso, o Interact. O Interact é de 12 a 18. Certo. O Rotaract é de 18 aos 30. Olha só. Então nós temos 185 mil rotaractianos no mundo inteiro, dos quais 10 mil no Brasil. E esclarecer que são famílias rotárias lá fora que recebem brasileiros e são famílias brasileiras rotarianas que recebem os estrangeiros, é isso, né? Exatamente. Inclusive divide, fica 3 meses em cada casa, não sei o quê. A ideia é que o estudante possa ter uma experiência em várias famílias brasileiras, para ter uma riqueza cultural. E olha, é surpreendente a forma como eles aprendem o idioma rápido e fluentemente. E chegam sem falar uma palavra e saem falando como brasileiro. Eu vi uma tailandesa, não sei, que foi na Jovem Pan, conhecer a Jovem Pan, estava falando lá o Serra, dando entrevista, e ela é corintiana, aprendeu a falar, vai Corinthians. Aí ela falou para o Serra, ele falou, eu sou palmeirense. Ela falou, porco. O homem era governador. Porco. O homem era governador. Nós voltaremos dentro de instantes para falar desta centenária entidade chamada Rotary Clube Internacional. Dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil.
que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória, deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. Tem uma história tão rica quanto o sobrenome sobre a televisão brasileira. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior veio nos trazer uma experiência e um conhecimento que será o futuro da energia no país, a energia solar, que ele chama de energia voltaica. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy, foi um homem que presidiu uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Esteve aqui conosco falando não apenas da publicidade, mas o que ele entende por democracia e por Estado democrático de direito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável, que hoje dá palestra em francês na França. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, das nossas aves. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira, sustentáculo da economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins, esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional, então é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil.
Senhores internautas, o programa Vamos Falar do Brasil hoje está recebendo a figura de Mário César Martins de Camargo, o homem que preside o Rotary Internacional, uma entidade centenária que prega, constrói ou pelo menos ajuda a construir a paz no nosso universo. Ô Mário, nós falamos de projetos, agora eu queria falar de pessoas. Das pessoas que integram o Rotary, que é um corpo riquíssimo que o Rotary tem. Quais são os brasileiros, quais são os estrangeiros, para o nosso povo saber quem somos nós. Eu estive recentemente no Rotary Club de Buenos Aires para o centenário do Rotary na Argentina, dia 8 de novembro, agora. O cardeal Bergoglio, vulgo Papa Francisco, é rotariano. Olha só. É rotariano do Rotary Club de Buenos Aires. O Walt Disney, de fama universal, foi rotariano. O Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, foi rotariano. O Sam Walton, o criador do Walmart, não só foi rotariano do Rotary Club, mas foi presidente do seu clube de Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos. Isso em nível mundial, eu poderia citar uma centena. O Príncipe Charles é rotariano honorário. O seu avô, o rei George, pai da rainha Elizabeth, também foi rotariano honorário. E havia na época uma piada muito interessante de que no Rotary só poderia haver um representante de cada classificação profissional, não é verdade? E perguntaram a rei George se ele teria competidores no Rotary Club de Londres. Só tem um. Mas isso se mantém ainda, que tem que ter... Porque o Rotary... Vamos falar da fundação do Rotary lá atrás, do Paul Harris, para depois falar desse destino da entidade. Fundou em 1905, em 23 de fevereiro. Em Chicago. E era a noção... o Paul Harris era advogado. Havia um engenheiro de Minas. Um carvoeiro. E... Um alfaiate. E o alfaiate, exatamente. Sylvester Cheatham. Isso. E o destino era criar uma junção de profissionais no mundo. Não foi isso? Foi. Mas isso ainda existe? Quer dizer, o clube que tem um advogado não pode ter outro? Acho que isso acabou, né? Já acabou. Essa restrição foi eliminada há muito tempo. Até porque a sociedade, José, ela se tornou mais complexa. Mais complexa. Então hoje não existe um advogado. Existe o advogado criminalista, o advogado civil, existe o advogado do trabalho, existe o advogado... Advogado da Lava Jato. Da Lava Jato. A ideia que eventualmente transformou-se no movimento rotário ocorreu-me certa noite em 1900, quando, após jantar na casa de um amigo advogado, em um subúrbio de Chicago, saímos para uma caminhada pela vizinhança. Paramos em várias lojas e, para minha surpresa, meu amigo tinha um relacionamento extremamente pessoal e até amigável com os proprietários locais. Após aquela noite, achei que seria uma boa ideia travar amizade com pelo menos alguns de meus clientes e colegas. E decidi organizar um clube para reunir socialmente um grupo de profissionais que poderiam também ajudar-se mutuamente. Quando o primeiro Rotary Club foi organizado, eu não podia imaginar que ele iria se transformar em um movimento mundial. O Rotary ele é um corte transversal da sociedade, ou da comunidade a qual ele pretende refletir. Então ele vai espelhar as complexidades dessa mesma sociedade. E à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa, o Rotary foi se tornando mais flexível, né, para poder acomodar essa diversidade, essa nova configuração da comunidade. Né? Mas ele foi idealizado, em princípio, como uma forma de você promover fraternidade entre profissões, inclusive para incrementar negócios, era a ideia inicial, numa Chicago de 1905 que era devastada por corrupção, por problemas que ainda hoje afetam o mundo. Quer dizer, o Rotary é tão atual hoje quanto era em 1905. Né, os desafios da sociedade dos países não mudaram muito. E essa ideia de que o Rotary é só para homens acabou também. Hoje as mulheres integram a entidade. Essa foi uma batalha interessante, porque o Rotary ele é lento ao reconhecer alguns avanços da comunidade. Isso é um fato. Nós somos uma entidade global e a nossa legislação é global. Então, às vezes, nós não nos movemos com a velocidade necessária.
para atender a toda a complexidade de uma cultura globalizada. O Rotary levou 84 anos para admitir mulher. Em 1989, a Corte Suprema Americana determinou que o Rotary não poderia mais barrar a entrada de mulheres. O que aconteceu nesses últimos 30 anos que se completaram agora, em 2019? As mulheres em nível mundial já são 24% do Rotary. Olha só. No Brasil, Joséval, 28%. Falar em Brasil, você citou os estrangeiros e os brasileiros famosos que são rotarianos, para o nosso público se identificar com o projeto que nós estamos descrevendo aqui no programa. Vamos falar do Brasil. Nós tivemos grandes líderes no passado e atualmente também temos. Por exemplo, outro dia eu estava na Fiesp. Eu fui vice-presidente da Fiesp de 2004 a 2010 e eu estava vendo a galeria de ex-presidentes. Está lá o Armando de Arruda Pereira. Armando de Arruda Pereira foi presidente do Rotary em 40 a 41, mundial, um dos 3 brasileiros até então, e foi presidente da Fiesp de 47 a 49. O Mário Amato é rotariano, o Hermílio de Moraes é rotariano, o Jorge Gerdau Johan Peter é rotariano, o Adib Jatene foi rotariano. Só para citar algumas celebridades que integram aí e que integraram Nós temos as nossas quantos fileiras. rotarianos no Brasil? No Rotariano hoje são 53 mil em 2.400 clubes. E eu tenho também a área da América Latina, América do Sul de fala hispânica, tem mais 1.400 clubes com 21 mil rotarianos. Então, a área total são 74 mil rotarianos. Mário, e o nosso programa é Vamos Falar do Brasil. O que é que o Rotary pode apresentar para a grandeza do nosso país, ou já tem apresentado para a grandeza do Brasil? O Rotary tem uma agenda, a exemplo do seu programa, tem uma agenda positiva. O Rotary se engaja em tudo que é iniciativa positiva, visando a combater o que for de mal de comunidade. A questão da educação, a questão da saúde, a questão da mobilização, para boas causas, a questão do tratamento da terceira idade, enfim. Nós precisamos de mais rotarianos no Brasil para aumentar a abrangência e multiplicar a nossa eficácia e o nosso impacto junto às comunidades. Você não vê um Rotary Club no interior de Feira de Santana, por exemplo, de onde eu vim agora no sábado e domingo, com esse mesmo discurso, aumentar o nosso quadro, o nosso exército do bem? Você não vê um Rotary Club dedicado a uma causa negativa. Lá eu visitei, por exemplo, uma iniciativa voltada para a educação de surdos. Olha. Uma casa em Feira de Santana, mantida por rotarianos, voltada exclusivamente para a capacitação dos surdos para uma vida profissional eficiente e eficaz. Você tem iniciativas como essa em quase todos os clubes do Brasil. Então, em cada comunidade, das 2.500 aonde nós estamos presentes, nós temos uma atividade positiva voltada para a necessidade Outro dia eu daquela citei comunidade. aqui, o Hospital das Clínicas tem uma máquina que repara mãos decepadas, que foi doada pelo Rotary. Que foi doada pelo Rotary, uma máquina de microcirurgia. Isso aí. Exatamente. E tão perfeita que diz que, sei lá, 8, 10 anos depois, volta até o tato nos dedos da mão que foi decepada. É um incrível. Essa ideia, esse lema que você citou no início, dar de si antes de pensar em si, essa é a nossa religião. É um lema. Esse é o nosso lema. Certo. Tudo que for voltado para isso, em termos altruístas, o Rotary está engajado. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso da Santa Casa de Montes Claros. Eu, como curador, eu autorizei a compra de uma ressonância para a Santa Casa de Montes Claros, em Minas Gerais. Estava necessitando de uma ressonância magnética porque havia casos de doenças indetectáveis. Olha só. A comunidade se arregimentou, conseguiu parceiros do exterior que se sensibilizaram com a causa e a Fundação Rotary aportou $285 mil nessa causa. Olha só. Proporcionando o atendimento a milhares de pessoas naquela região de Minas Gerais. E não divulga, né? Deu, tá, cumpriu o ato e não divulga. Esse é o grande desafio do Rotary hoje, José. E por isso eu agradeço a presença aqui nesse programa com essa agenda positiva. Até então, o Rotariano e o Rotary, como corporação, como organização, era muito tímida e até envergonhada dos seus atos positivos. Olha.
E nós percebemos que isso é em detrimento da nossa causa. Nós temos que ser mais vocais, nós temos que ser mais ativos, nós temos que divulgar mais, nós temos que conclamar mais o que nós fazemos de bom. E há uma centena de casos positivos de nossas ações com impacto na comunidade, que, como você bem disse, ficam silentes, ficam dormentes. Mas o Rotary está mudando de atitude. Hoje nós achamos que imagem pública, imagem corporativa e marketing são fundamentais para... Eu estou ganhando ponto lá dentro, hein? Divulgação da nossa causa, com certeza. Você é um dos nossos maiores divulgadores da causa Rotary. O Larry de Chicane vai ter que me abraçar. Escuta, Mário. E o que é necessário para o cidadão ser rotariano? Tem que ser chamado, indicado, como é que é? Anteriormente, havia necessidade de você ser convidado para integrar um clube. Hoje, já há uma outra ferramenta. Aquele que se mostrar interessado, entra no site rotary.org ou rotary.org.br, conhece um pouco da nossa instituição e se coloca como interessado em eventualmente juntar-se a um clube. Isso é consolidado na sede em Evanston, é feita uma filtragem inicial e encaminhado de volta para os governadores de distrito e presidentes de clube. Então, hoje, por exemplo, no ano passado, 2018-19, nós tivemos 19.500 consultas no mundo de gente interessada em se tornar rotariano via o site do Rotary. Então, hoje já existe essa ferramenta, nós estamos nos modernizando, né, como toda a internet, e utilizando ferramentas da internet para afiliar novos sócios. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt, Laura Hale, Megan Coutinho. O Rotary é um ambiente extremamente agradável. Desde a primeira reunião que eu participei, ainda como visitante, eu fui muito bem recebido por todos os companheiros. Às vezes, em uma conversa de 5 minutos, eu aprendo coisas que eu levaria a vida toda, talvez, para entender, e se eu entendesse, faço reflexões que mudam a minha vida muitas vezes. A troca de experiência profissional também é muito forte no Rotary. Eu aplico coisas que aprendo dentro do Rotary em minha empresa diariamente. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Só quem vive o Rotary pode desfrutar do sentimento maravilhoso que é ser rotariano. Com palavras, eu não tenho como descrever o que é ser um rotariano. Venha para o Rotary e descubra você mesmo. E eu conclamo a sociedade brasileira ativa, do bem, generosa, que procure consultar o seu Rotary Club local, porque nós estaremos de braços abertos para aumentar o nosso exército do bem. Muito bem. Só uma pergunta final. Você falou que houve 3 presidentes internacionais do Rotary. Você será o 4º? Porque já ouvi a respeito. Essa pergunta... Já ouvi a respeito. Viu? José Val, tem rotarianos no Brasil extremamente qualificados. Sei. Eu vou apontar aqui 2 em público, que é o
José Alfredo Pretoni e o Antônio Alage, um de São Paulo, outro de Curitiba, Sim. que se colocaram à disposição para servir ao Rotary. A minha função hoje, o meu desafio é me colocar como um bom diretor, fazer o quadro associativo aumentar, fazer Certo. as contribuições Certo. à Fundação Rotary aumentar o nosso impacto, a nossa imagem. Certo. Esse é o meu grande desafio. O futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Não, fiz a pergunta que você já foi curador da Fundação para a América e hoje é o presidente para a América do Rotary Internacional. Não, claro. Vamos torcer. Senhores internautas, senhores espectadores, na verdade o homem sempre viveu sob princípios, desde os 10 mandamentos do Êxodo 20, Código de Hammurabi lá atrás. Há 2000 anos os romanos diziam que 3 são os princípios do direito: honeste vivere, viver honestamente, alterum non ledere, quer dizer, não lesar outro, e suum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Nós já citamos aqui o princípio norteador do Rotary, que é dar de si sem pensar em si. Mas não falamos, e agora se eu esquecer, ele vai me ajudar, nós temos a prova quádrupla, que é também uma tábua de indicações de condições morais para os rotarianos. Me ajuda se eu errar. O ato do rotariano responde ao seguinte: é a verdade? É o primeiro. É justo para todas as partes? É o segundo. Se eu não errar o terceiro e quarto, você me abraça depois. Criará boa vontade, é isso? Como é que é? Criará melhores amizades. Melhores amizades. E é benéfico para todos? Mário, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Pô, foi linda a entrevista. Obrigado. Divulgamos essa entidade que é tão linda, né? Obrigado pela oportunidade. No mundo moderno. Uma oportunidade única em alguém que está promovendo uma agenda positiva para o Brasil. E o Rotary quer contribuir para essa agenda positiva. Muito obrigado.